Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, ainda no capítulo 14, versículo 8, falando da Babilônia apocalíptica, o ponto 2 aí no material didático eu coloquei: quando nasceu a Babilônia apocalíptica? Vamos tentar identificar na história. Lembrando que Babel, ela passou a representar como som, ela passou a representar confusão, ok? Então, quando que surgiu uma confusão em que misturava elementos do cristianismo com o paganismo, e é ali que nasce a Babilônia apocalíptica. Então eu vou agora procurar identificar na história para vocês quando que nasceu a Babilônia apocalíptica. O comentário diz: a Babilônia apocalíptica nasceu na primeira perseguição religiosa organizada pelo imperador Trajano no final do primeiro século da era cristã, ou seja, cerca de 230 anos antes de Constantino. Constantino ele vai organizar politicamente essa instituição. E depois, Agostinho de Hipona vai organizar teologicamente essa instituição. E Agostinho de Hipona morre no ano 430, no ano 431 vai ter o desfecho final, né, de organização, quando os títulos de Semíramis serão aplicados a Maria e o título de Tamuz, né, o filho de Semíramis, vai ser aplicado a Jesus. Até a imagem de Semíramis amamentando Tamuz, que a arqueologia encontra, essa figura vai ser aplicada a Maria amamentando Jesus. A Igreja Católica usa essa figura. Tudo adotado do paganismo. Vamos agora ver essa sequência histórica. Então, essa perseguição de Trajano, que ocorreu no final do primeiro século, quando João, o evangelista, foi preso na ilha de Pátmos, né? O comentário diz: essa foi uma perseguição que ocorreu na cidade de Roma, não foi uma perseguição em todo o império. A história comprova isso. Então, a Babilônia apocalíptica, ela nasce ali em Roma, nessa primeira igreja. E quais os fatos que caracterizam ela? Ela nasce quando alguns pastores da igreja que estavam na cidade de Roma não resistem à perseguição e ameaça de morte e aceita adorar os deuses pagãos. Ou seja, começou a perseguição com ameaça de morte, eles não resistem, né? E aceitam trabalhar no culto de Mitra e Júpiter, que eram os principais objetos de adoração em Roma. Tudo indica que Júpiter era a figura de Nimrod, Mitra era a figura de Tamuz, e Semíramis, ela era chamada de Diana. Diana era a figura de Semíramis. Eu vou mostrar até livros antigos que contam isso. Isso é sabido. Quando estuda-se religião do mundo antigo, toda a religião do mundo antiga veio da Babilônia. Tá ok? Então, observe, esses pastores, eles não resistiram à perseguição. Então, por exemplo, certamente não existia mais só uma igreja em Roma, né? Ou se tinha uma igreja, tinham vários pastores. Roma era uma igreja, uma cidade grande. Então, vamos lembrar que aqui são cerca de 50, 60 anos depois da morte de Jesus. E o evangelho crescia muito. Depois da perseguição de Nero, continuou crescendo. Então, diz a história que alguns pastores não resistiram e eles, para não morrer, eles aceitaram trabalhar no culto de Mitra e Júpiter. Vai ser nesse período que vai começar a adotar o incenso. Quando a Igreja Católica, já organizada por Constantino, for justificar o uso do incenso, ela vai citar esse período da história. Não, lá já no final do primeiro século, início do segundo século, já encontramos escritos de cristãos usando o incenso. Cristão não. Eram esses bispos pagãos que eles ficaram conhecidos nas histórias como lapsos ou lapses, dependendo da transliteração, que significa os caídos, ou traditores, os traidores, porque eles foram trabalhar num templo pagão onde havia possessão demoníaca. Então,
quando acabava a perseguição, o que acontecia com esses pastores? Eles voltavam para as igrejas. E nos períodos anteriores, né, o que acontecia? Alguns pastores rejeitavam, não, você não. O que eles faziam? Mas eles pegavam a guiná, essa igreja que era eu que pastoreava, eu vou continuar aqui. E eles que adotam exatamente esse sistema de uso de incenso, depois vão adotar o batismo infantil. Então nasce nesse período com esses chamados lápis, chamados caídos. Bom, eu cito aqui então, primeiramente, um texto que retrata exatamente esses apóstatas. Diz o seguinte: entre esses apóstatas, entre estes lápis, temos que distinguir 3 categorias. Os sacrificati, que tinham concordado realmente em sacrificar aos deuses. Os trunficati, que apenas haviam queimado incenso diante das imagens divinas, principalmente a do imperador, com o que certos magistrados se davam por satisfeitos. E por último, os austuciosos, que por dinheiro ou pelas suas relações conseguiam que os seus nomes fossem riscados das listas de suspeitos, ou obtinham certificados falsos, libelli, de terem sacrificado, de onde provinha o nome de libellatice, que lhes era dado. Bom, o que ele está dizendo aqui? Tinha alguns que chegavam o seguinte: eu não quero adorar os deuses. Então ele chegava para um soldado corrupto e faz o seguinte: eu te dou uma grana para você colocar aí que eu já adorei os deuses. Me dá o certificado. Aí dava uma grana, o soldado dava o carimbo lá, pronto, esse aí adorou os deuses. Ele, na verdade, ele era considerado um traidor também, um caído. Tinham aqueles que eles queimavam incenso aos deuses. Só isso tá bom, pronto, já traiu o seu Deus. Mas os piores, que normalmente eram os pastores, os lápis, né, que durante o período de perseguição, eles tinham que reconhecer a existência dos deuses pagãos. Então eles iam trabalhar, eles iam sacrificar os deuses. Já viu, imagina o que seria isso, o indivíduo entrar num culto pagão e trabalhar lá por 5 anos, 10 anos. Como seria a igreja pastoreada por esse homem quando terminava a perseguição? E toda vez que terminava a perseguição, tinha um conflito. Até nos dias de Constantino. Eu vou contar a história mais à frente para vocês de um homem chamado Donato, que ele enfrentou o imperador Constantino dizendo: olha, esses bispos aí que você está colocando para pastorear a igreja, inclusive um homem chamado Silvestre, que foi quem Constantino colocou como bispo principal, na principal igreja de Roma, Donato falou: não, esses homens não podem não, eles têm que ir para o banco, tem que ser provado e depois eles poderão ser readmitidos. Mas eles viraram pagãos, eles adoraram os deuses. Mas Constantino vai proibir ele de pregar o evangelho, vai perseguir ele. E esse Donato, ele pertencia às igrejas que não aceitavam o batismo infantil, enquanto Roma, nos dias de Constantino, ela já aceitava o batismo infantil, que havia sido adotado por pastores lápis, ou seja, pastores caídos 100 anos antes. O comentário prossegue. Infelizmente, os bons e fiéis pastores, como o apóstolo João, morriam nessas perseguições. Após o fim das perseguições, esses pastores e bispos voltavam a trabalhar nas igrejas. Então só os pastores de fora, principalmente os pastores do norte da África, se destacaram, pastores da Ásia, né, excluindo esses pastores. Mas eles não estavam nem aí, eles ficavam ali na igreja. O indivíduo saiu de um centro espírita direto de volta para a igreja quando acabou a perseguição. A igreja que estava em Roma, que será pastoreada pelos pastores e bispos que serviram aos deuses, dará início à Babilônia apocalíptica. Ou seja, eles é que iniciarão essa instituição. Esses lápis, esses caídos. Por quê? Porque quando eles voltam do paganismo, eles vêm misturando o culto pagão com os elementos do cristianismo. Entre eles vão adotar o incenso que era usado
no culto de Mitra e Júpiter. Bom, então ali dá início a Babilônia apocalíptica, que vai se organizar e se tornar poderosa nos dias de Constantino, que após a perseguição apoiou os bispos e pastores lapsi ou traditores. Então ele apoia esses bispos e coloca eles como principais na igreja. Esse Silvestre foi um que é conhecido como Papa Silvestre I. Nem existia esse conceito de Papa nesse momento, mas foi o que Constantino fez. Ele colocou esse homem, na verdade o Papa daquele momento, se é que houvesse, era Constantino, que era ele que decidia tudo. Ele organizou uma instituição político-religiosa. Na história, quem estuda história não tem dúvida disso. Você pergunta para um historiador que seja ateu, agnóstico, indivíduo sem religião, qualquer coisa, ele vai dizer, o que eu vejo ali é que não tem nada de cristianismo. Constantino nunca se converteu, ele nunca dedicou vitória nenhuma a Jesus, ele institucionalizou um grupo de bispos pagãos. Essa é a verdade. O comentário prossegue. Quando foi criticado pelos pastores que não se renderam à perseguição e fugiram para adorar aos deuses pagãos, Constantino vai fazer o quê? Ele vai perseguir esses pastores, tá bom? Ele apoiou esses pastores, mesmo sendo criticado. A Babilônia apocalíptica tem um terceiro impacto na sua organização, quando Agostinho de Hipona organiza a teoria da guerra santa ou guerra justa, quando defendia que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. Irmãos, esse Agostinho de Hipona, ele está sendo chamado de santo até nas Assembleias de Deus. As igrejas reformadas, isso é normal, Igreja Católica também, mas até nas Assembleias de Deus ele está sendo chamado de santo. Esse indivíduo é um dos piores pagãos da história. Foi apoiado nessa doutrina dele que a Igreja Católica fez perseguição aí durante muitos séculos. Desde o ano 400 até os anos 1500, ela perseguiu e matou quem ela quis. Depois ela fazia guerra com os reformados, mas se juntavam para matar as igrejas que não apoiavam o batismo infantil. E as pessoas chamam esse homem de santo. Além dessa doutrina, o que esse homem fez? Por que os imperadores romanos perseguiam a igreja? Eles não estavam nem aí para a religião. Tinham homens que eram só soldados. Mas quando eles perdiam uma batalha para os bárbaros, e eles estavam perdendo muitas batalhas, eles falavam para os sacerdotes, olha, por que os deuses nos abandonaram? Por que os deuses não ordenam mais a nossa vitória? Aí os sacerdotes falavam, vamos matar mais boi. Matava 200, 300, 400. E agora nós continuamos perdendo a batalha para os bárbaros. Agora o problema é o seguinte, os deuses não estão mais ordenando, determinando a vitória ou predestinando a vitória, porque existe um povo aqui no nosso meio que diz que os nossos deuses não existem. Então os imperadores não estavam nem aí para a crença dos cristãos. Só que eles foram convencidos de que eles estavam perdendo batalha, os deuses não determinavam a vitória, porque os cristãos não reconheciam os deuses romanos. Então eles só queriam, basta eles reconhecerem os deuses romanos para tudo normalizar e nós voltarmos a vencer as guerras. Era por isso que os cristãos eram perseguidos. Essa doutrina da predestinação dominava o mundo romano. Quando você estuda filosofia, Platão defendia essa doutrina, ele defendia que os deuses, eles determinavam castas superiores e inferiores. Os indianos já pregavam isso, os persas pregavam isso, os celtas pregavam isso. Se você vê algum filme dos vikings, que é o nome moderno dos celtas, você vai sempre ver eles falando, eles perderam uma guerra, eles falam, mas os deuses nos deram aqui a oportunidade de viver, os deuses nos mantiveram vivos. Tudo acontecia determinado pelos deuses. Essa era a crença pagã, e ela se tornou a crença católica com Agostinho de Hipona.
e se tornou a crença dos reformados, e está se tornando a crença das Assembleias de Deus também. Tem pessoas dentro da Assembleia de Deus defendendo isso. Bom, sobre essa teoria da guerra santa ou guerra justa, eu defino ela como uma heresia diabólica. E diabólica por quê? Você veja, cerca de 400 anos, 300 a 400 anos depois de Agostinho de Hipona, um rei pagão se converte. Vocês já devem ter ouvido falar como os reis pagãos organizaram com a Igreja Católica o Império, o Santo Império Romano Germânico, tá bom? Ou Católico Germânico, como alguns historiadores chamam. E teve um homem chamado Carlos Magno, que ele era um pagão, ele se converteu. Teoricamente se converteu. Ele gostava, vamos dizer, da filosofia do Papa, mas na verdade a história diz, ele nunca se converteu. Só que o Papa, ele começou a apoiar a família dele, até antes o pai desse rei, tá bom? E depois o próprio rei. E o Papa convenceu ele que ele deveria fazer guerra a todos os reis pagãos, que todos eles deveriam se converter ao catolicismo. Carlos Magno entrou nessa. E foram muitos anos de guerra, e diz a história que teve reis pagãos que aceitaram o batismo católico só para acabar a guerra, porque a guerra era isso. Carlos Magno exigiu que eles aceitassem o batismo católico. E o Papa, apoiado em Agostinho de Hipona, disse, pode matar todos aqueles que não aceitarem. O santo Agostinho de Hipona, ele falou que a igreja tem autorização para matar, para implantar o reino de Deus. Depois disso, as cruzadas, cerca de 700 anos depois de Agostinho de Hipona, os papas que organizam as diversas cruzadas, eles se apoiam em quem? Para matar muçulmanos lá em Jerusalém, matar judeus, matar cristãos que viviam em Jerusalém, que tinham cristãos não católicos que viviam em Jerusalém, provavelmente cristãos que não aceitavam o batismo infantil, que viviam escondidos dos católicos, eles mandaram matar. Tudo isso está na história. Eles se apoiaram em quem? Eles se apoiaram em Agostinho de Hipona. Como esse homem pode ser chamado de santo, irmãos? Esse homem, ele é um dos maiores assassinos, porque ele é um dos maiores assassinos da história. Até quando os espanhóis vieram para as Américas, em quem os espanhóis se apoiaram, que os espanhóis eram católicos, em quem eles se apoiaram para matar os incas, os astecas? Os maias já tinham sido destruído o império, mas existia um restante de maia lá, mas principalmente os astecas, que ocupavam o México, a América Central. Os incas, que ocupavam a América do Sul. Eles se apoiaram em Agostinho de Hipona, porque Agostinho de Hipona dizia que podia matar. Lutero, quando ele escreveu o livro dos judeus e sua mentira e defendeu a morte dos judeus, ele se apoiou em Agostinho de Hipona também. Hitler usou esse livro de Lutero para poder perseguir os judeus, ou seja, por tabela, Hitler também está apoiado em Agostinho de Hipona. Esse homem, ele é o alicerce de tudo que tem de ruim na história da Igreja Católica, e é muita coisa. E esse indivíduo, ele é chamado de santo na Igreja Católica, nas igrejas reformadas, e já tem gente na Assembleia de Deus chamando ele de santo. Bom, o comentário prossegue. É inacreditável que igrejas evangélicas estejam chamando esse herege de Santo Agostinho. Agostinho também adotou a doutrina que dominava todos os povos pagãos, que foi a doutrina que afirmava que os deuses determinavam a posição do homem na sociedade, que é chamado até hoje o sistema de castas. Os deuses determinam, você é a casta superior, você é uma casta inferior. Tudo é determinado pelos deuses, até a hora da morte. Isso não é verdade. Por exemplo, nas nossas igrejas, as pessoas falam, chegou a hora dele. Não significa que chegou a hora dele, não. Deus não determina a hora da morte de ninguém. Deus pode chamar um santo seu, como chamou Enoque,
ou chamar um ímpio a juízo, né? Mas a hora da morte, ela é determinada normalmente por ações erradas do homem, alimentação errada, se envolver em violência, em roubo. Deus não determina a hora da morte das pessoas, não. Se existem casos de pessoas que são chamadas a juízo, como a Bíblia relata alguns, é exceção. Mas a hora da morte das pessoas não está determinada. Isso vem do paganismo. Então ele acreditava que os deuses determinavam a posição do homem na sociedade e até as vitórias e derrotas nas guerras. É só estudar a sociedade antiga, a religião antiga, e vocês vão ver que todas as religiões, não tem exceção, todas elas acreditavam nisso. E Agostinho de Hipona adotou isso no catolicismo, e hoje os católicos, eles têm vergonha de pregar isso, eles nem pregam mais isso, porque isso é um absurdo. Mas os reformados têm um espírito estranho que acompanha esse povo, que eles defendem isso como se fosse a doutrina mais importante para eles. Virou um cavalo de batalha. Assim como os adventistas do sétimo dia, o cavalo de batalha é o sábado, os testemunhos de Jeová, o cavalo de batalha é o nome de Jeová, os reformados, o cavalo de batalha é a doutrina da predestinação, que com certeza absoluta é pagã. Quem estuda a história sabe, não tem nenhuma dúvida, essa interpretação é pagã. O comentário prossegue. Agostinho perverteu a doutrina da predestinação de Paulo, adaptando ao ensino pagão que dominava os romanos, gregos, celtas, cananeus e persas. Na verdade, todo o mundo antigo era dominado por essa crença pagã. Por quê? Porque nasceu na Babilônia. Essa era a religião da Babilônia. Só os israelitas e os cristãos acreditavam no livre-arbítrio. E continuam acreditando, porque eu digo, o cristão verdadeiro, ele não acredita que Deus determina todas as coisas, ele não acredita que Deus determina que Caim matou Abel. Não acredita nisso. Ele sabe, porque até você vive de escolhas certas e erradas, mas são escolhas. Agostinho aprendeu essa doutrina quando frequentou a seita maniqueísta e depois levou para a Igreja Católica. Você pode pesquisar na história. Houve um homem chamado Mani, que ele viveu cerca de 100 anos antes de Agostinho, e ele fundou uma seita. Nessa seita, ele juntava elementos da religião persa, da religião indiana e elementos do cristianismo, também com religião celta. E todos esses povos pagãos defendiam essa doutrina da predestinação, que os deuses determinam cada ação dos homens. Ele frequentou essa seita e cerca do ano 390 ele foi para a Igreja Católica e levou essa filosofia, essa heresia, né? E também, como admirador de Platão, que Platão defendia essa heresia, ele adotou isso no catolicismo. Irmãos, é impossível, né, o que eles dizem, que a igreja cristã pregou uma heresia, a heresia do livre-arbítrio, por cerca de 350 anos, e Agostinho corrigiu tudo. Deus iria revelar, né, uma correção nova na igreja para um indivíduo da Igreja Católica. Quem acredita nisso está pedindo para ir para o inferno. Porque eu sempre digo, quando nós falamos da palavra de Deus, não é questão de disputa de conhecimento. Nós estamos decidindo onde a nossa alma vai passar a eternidade, no céu ou no inferno. E essa doutrina é uma doutrina pagã. Todas as igrejas, historicamente, que adotaram essa doutrina, elas morreram espiritualmente. Morreram. Na Europa, as igrejas reformadas estão mortas, né, porque adotaram essa doutrina da Igreja Católica. Se tivesse realmente saído da Igreja Católica e abandonado tudo, como as igrejas batistas gerais fizeram, existe mais de uma igreja batista, né? A Igreja Batista Geral, ela saiu das igrejas anglicanas, que saiu da Igreja Católica, mas a Igreja Batista Geral, ela saiu e abandonou todas as doutrinas, inclusive batismo infantil e predestinação. Eles pregam até hoje livre-arbítrio, tá bom? E pregam também que o homem deve ser batizado quando adulto.
Então, eles se livraram mesmo. Mas, infelizmente, ainda teve uma divisão na Igreja Batista, uma parte que voltou para o puritanismo. Por quê? Porque eles queriam adotar a doutrina da predestinação, que Deus determina todas as coisas, né? Então, cegos, né? O comentário prossegue. O quarto e definitivo salto na organização da Babilônia apocalíptica ocorreu em 431 da era cristã, quando a Igreja Católica organizou um concílio na cidade onde a deusa da Babilônia, Semíramis, era adorada como Diana dos Efésios. Então preste atenção nisso. Todos conhecem a história de Diana dos Efésios. Quando você estuda a religião antiga, você sabe que Diana dos Efésios era Semíramis. Esse ponto aqui que eu vou falar para vocês, qualquer indivíduo que não quer ir para o inferno, ele abandona totalmente a doutrina da Igreja Católica, a doutrina do batismo infantil, a doutrina da predestinação, a doutrina do incenso, a doutrina do purgatório. Ele abandona isso tudo. Porque, você veja, todos sabem que Diana dos Efésios era Semíramis. O que a Igreja Católica fez? Ela organizou um concílio lá nessa cidade, onde Semíramis era adorado. Por quê? Porque agora o imperador romano já estava proibindo a adoração aos deuses. Então eles estavam mandando destruir os templos. Então eles foram lá onde o templo de Diana dos Efésios estava abandonado, sendo destruído, tá ok? O comentário prossegue. Fizeram um concílio lá, né? Neste concílio, a Igreja Católica tomou posse de todos os títulos de Semíramis, que eram, olha, Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Nossa Senhora. Rainha dos Céus, você encontra Jeremias combatendo porque a religião cananeia tinha vindo da Babilônia. Por isso você encontra Jeremias combatendo o culto à Rainha dos Céus. Então eles pegaram os títulos de Semíramis e aplicou-os a Maria. Maria passou a ser chamada Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Nossa Senhora. É claro que Maria não é mãe de Deus. Ela é mãe da parte humana de Jesus. Ela não é mãe de Deus, ela não é mãe da parte divina. A parte divina existe eternamente. O Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe da parte humana. E isso estava profetizado, que ele seria a semente da mulher. O comentário prossegue. Pegou a simbologia de Tamuz e aplicou a Jesus, né? O dia 25 de dezembro, quando celebrava o culto à Mitra, foi importado para a Igreja Católica como o nascimento de Jesus. Irmãos, todo historiador conhece isso na história. Todos sabem desse paganismo. Todos sabem. A Igreja Católica forjou isso. Adotou o paganismo. E mesmo assim os reformados querem dizer que ela é a igreja verdadeira. Mas o que os reformados estão presos? Se os reformados reconhecerem que ela, na verdade, sempre foi a Babilônia apocalíptica, como serão classificados os reformados? Como eu os classifico. Um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, só isso. E é impossível reformar a Babilônia apocalíptica. Tanto que eles mantiveram a doutrina da Babilônia apocalíptica até os dias de hoje. Então, quem realmente quer salvação para a sua alma, fica longe dessa instituição, porque isso aqui que eu estou falando, isso não é novidade. Todo documentário que você pegar aí, existe um documentário interessante, Roma, a ascensão e queda de um império. Nesse documentário você vai encontrar, por exemplo, falando de imperadores romanos perseguindo cristãos. E por que eles perseguiam? Porque estavam perdendo batalha para os povos pagãos, né? Os chamados bárbaros. Então isso é sabido na história. Essa instituição, a maior assassina da história da humanidade, não pode ser a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é profetizado que ela seria a coluna e firmeza da verdade. Essa instituição é a coluna e firmeza da mentira. Mas ela está dominando. As igrejas estão sendo levadas de volta para a Igreja Católica. Muitas igrejas estão participando do ecumenismo. Quem participar do ecumenismo será levado de volta para a Igreja Católica. Eu dou graças a Deus pela Assembleia de Deus não ter nem o símbolo da cruz.
Porque a cruz ela foi adotada como símbolo do cristianismo por Constantino. Até esse momento, a igreja não usava a cruz como símbolo. A cruz sempre foi um símbolo de maldição. E nós lembramos dela, o apóstolo Paulo diz que nós pregamos a cruz de Cristo, por quê? Porque Cristo, ele levou a nossa maldição na cruz. Mas o cristão não usa a cruz como símbolo. Isso aí é coisa das igrejas pagãs. O comentário prossegue. Nesse momento estava organizada a Babilônia apocalíptica e inicia a era de Tiatira, como estudamos nas 7 cartas, 7 igrejas do Apocalipse. Por quê? No ano 430 termina a era de Pérgamo, que foi inclusive o ano da morte de Agostinho de Hipona. Porque Agostinho de Hipona, ele é uma referência nesse período. Se você chegar num debate na internet, como às vezes eu entro, e eu critico Agostinho de Hipona e chamo ele de herege, irmãos, começa todo mundo a rir. Eu falei assim, coitado desses indivíduos, um indivíduo pagão, um indivíduo que defendeu a morte. Aí algumas pessoas falam, mas todo mundo erra, pastor. Peraí, você erra, mas se você reconhece o seu erro e abandona, aí você é considerado um cristão. Independente do erro, a não ser o blasfêmia contra o Espírito Santo, independente do erro, você é um cristão. Mas, se você seguiu até a morte, defendendo essa doutrina de que a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus, você não é um cristão, você é um pagão. Mas esse homem, ele é admirado por todas as pessoas. Os reformados só falam em Agostinho de Hipona. Isso é uma prisão espiritual, irmãos. Eu não tenho dúvida de falar isso. Quem estuda a história, ele pode até balançar a cabeça, não aceitar, mas a história comprova isso. A Babilônia apocalíptica estava sendo organizada e esse homem da era de Pérgamo morre no ano 430. Em 431 começa a era de Tiatira, onde tem lá uma falsa profetisa chamada Jezabel. Jezabel era uma representante do culto dos Sidônios, que era o culto da Babilônia. Então, já foi profetizado que ali teria um momento em que o culto da Babilônia seria implantado. E a era de Pérgamo, é importante nós lembrarmos, porque existe lá na igreja de Pérgamo, Jesus Cristo falou, um homem que ele era semelhante ao falso profeta Balaão. O que acontece com Balaão? Balaão, ele na sua profecia, ele falava coisas bonitas. Ele falou de Jesus como estrela. Está lá na profecia de Balaão. Por um lado, ele abençoava o povo de Deus, mas na verdade ele era um falso profeta. Ele estava ali para lançar tropeços diante do povo de Deus. E Agostinho de Hipona, nesse período de Pérgamo, só existe um homem que pode ser caracterizado como Balaão. Um homem que fala coisas bonitas, verdades bonitas, mas por outro lado ele ensina a lançar tropeço diante do povo de Deus. Como? Com a doutrina da guerra santa ou guerra justa, com a doutrina pagã do determinismo, né, que é chamado de predestinação de Agostinho. Então, essa é a evolução da Babilônia apocalíptica, que morrerá na segunda metade da grande tribulação.